bem o primeiro tempo, aproveitamos um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente fez, porque teve virado 2 ou 3-0 o jogo, e a gente fez um gol só no final do segundo tempo. E o ponto negativo foi voltar depois de 5 minutos, a gente ter sofrido 2 gols. Você perguntou o número de bolas aéreas, você falou? O gol sofrido de bolas aéreas. Se a gente for procurar uma solução mais fácil, falar que ele estava jogando com 5 zagueiro, né? Não é assim. O segundo gol até justifica se tivesse um zagueiro, ó, mais um zagueiro, talvez tivesse pudesse ter sido evitado. Mas mesmo se tivesse um zagueiro, cara, assim, tem um monte de coisa errada que a gente fez. O primeiro gol do Bragantino, o cabeça lateral nosso, campo de defesa. A gente cobrou o cabeça lateral sem sentido nenhum. Até perdemos a bola, fizemos uma falta, nós tínhamos que estar um pouco mais baixo, pedir para evitar fazer falta desnecessária. Eles tinham um time alto. Não foi um jogador alto, não tem nada a ver com ser zagueiro. Os zagueiros já estavam no meio da área, naquele gol. O Sacha pegou, antecipou o primeiro pau, que é uma coisa que a gente tinha já também alertado, que o primeiro gol contra o Botafogo aqui na Libertadores, eles fizeram um gol parecido no primeiro pau. Então a gente tinha alertado para a bola do primeiro pau, então não teve nada a ver com o zagueiro, o primeiro gol do Bragantino. E o segundo gol, a gente está com a bola também, uma falta, a gente vai fazer uma inversão necessária, depois a gente demora a recompor o time todo. E a área fica mal preenchida, fica 2 zagueiros para 2 atacantes. Teve um bom cruzamento, ali uma antecipação e o cara fez o gol. Então, não acredito assim, a falta de... Talvez o segundo gol pode ser que o zagueiro tivesse lido melhor a jogada, tivesse chamado a bola de cabeça, mas também poderia ter saído o gol. Se a gente faz o que era para ter sido feito, o cruzamento nem tinha existido. Nenhum nem o outro cruzamento. Então a gente não ia tomar o gol. Então é isso, a gente vai procurar ajustar. Para evitar gol de cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar a bola parada e evitar cruzamento. E depois a gente ter uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam. Boa noite, aqui é o senhor esquerdo. Uma das consequências da ida do Martinelli para a zaga, que é um risco calculado, como você disse na última entrevista coletiva, é a entrada do Lima no time. Eu queria que você dissesse o que o time ganha com a entrada do Lima no meio de campo em termos de movimentação, das opções que ele dá, porque ele é um jogador que sofreu críticas contra o Colo-Colo, hoje fez 2 gols, e mesmo depois de fazer o primeiro gol no primeiro tempo, ele também chegou a ser vaiado durante parte do segundo tempo. Tanto que ele faz o gol e parece que não comemora muito. E você é um cara que trabalha muito essa questão humana do jogador. E você aposta no Lima no momento em que ele está sendo criticado, como que é também trabalhar a confiança do jogador para ele vencer um momento, às vezes, de adversidade e hoje fazer esses 2 gols. Eu acho que o Lima, desde quando ele chegou aqui, foi uma das melhores contratações que a gente fez desde o ano passado. Talvez o Lima, talvez ele seja o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde quando ele foi contratado. Não em minutagem, mas todo jogo sempre no seu titular dentro da partida. E na imensa maioria das vezes correspondendo e ajudando o Fluminense. É um jogador inteligente, de técnica refinada, de muita mobilidade. E para jogar de 8, ele desempenha muito bem, porque ele ajuda na marcação e ele chega muito bem na frente. Só pela quantidade de gols que ele tem, de assistência, mesmo sendo o titular absoluto do time. Então acho que a gente tem muito ganho quando o Lima entra no time. Obviamente você pode pensar, pode ser que perca um pouco de marcação, mas ele corresponde bem, ele é um cara muito dinâmico. E eu espero que a torcida olhe ele com olhos diferentes, porque esse é um jogador que merece crédito para o torcedor fluminense, porque ele foi muito importante em tudo que a gente tem conquistado nesses últimos tempos. Boa noite, Nico. Caio Pereira, do Jornal Globo. Eu queria perguntar para você se você fez alguma mudança tática na equipe, porque nos jogos contra o Flamengo na semifinal, o time praticamente não finalizou a gol, o jogo contra o Alianza Lima foram poucos chutes a gol, e hoje o primeiro tempo foi praticamente um bombardeio. Se isso foi um pedido seu para chutar de longa distância, aproveitando as características do Marquinhos, por exemplo, que é um jogador que chuta bem de fora da área,
Queria saber se isso foi um pedido seu de abrir o chute. Na realidade, o pedido meu é desde sempre. Quando a gente não... Determinados adversários têm mais dificuldade para fazer finalizações. Eu acho que com o tempo, com os treinamentos, com o ajuste melhor do time e também com a característica de alguns jogadores, a gente tem mais possibilidades de fazer chutes de fora da área e também chutou de fora da área hoje um monte de gente, teve finalização de cabeça, finalização de dentro da área de pé. Eu acho que o time conseguiu jogar muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo também jogou bem. A gente, infelizmente, a gente voltou para o segundo tempo menos concentrado na marcação do que devia. A gente devia ter marcado melhor ali na fase inicial do segundo tempo, que o Bragantino se arriscou, colocou um ponto e 2 centroavantes. E a gente tinha que ter tido mais atenção para a gente evitar, principalmente esse começo do jogo, para a gente voltar a ter o controle natural, que a gente teria o controle do jogo. A gente estava jogando muito bem com posse, a gente estava fazendo ataque rápido. Estava jogando um jogo com saída curta, com saída longa, estava estando de fora da área, estando dentro da área, tendo penetração por dentro, jogando dos dois lados do campo. Então, ofensivamente, que é o mais difícil, a equipe estava produzindo muito bem. Mas a gente tinha que ter marcado melhor, não é a defesa, não é a linha de quadro. O time todo tinha que ter marcado melhor, principalmente no começo do tempo. Boa noite, gente. Fernando Silva, na área de segurança esportiva. Nos últimos jogos, você faz a substituição do Felipe Melo, hoje o zagueiro, você opta por puxar o Martinelli e o André para a zaga, tendo o Felipe Andrade e o Antônio Carlos no banco. Eu gostaria de saber se essa escolha, você puxando o Martinelli para a zaga, inclusive você ganha um pouco na saída de bola, mas perde um pouco na bola aérea. Eu gostaria de saber se isso é uma escolha tática, isso é uma escolha do próprio jogo, ou se de repente é uma escolha mediante ao adversário que o Fluminense está enfrentando. Obrigado. Eu acho que é tudo junto. É uma escolha, o time tem mais chance de ganhar o gol. E a gente fez isso inúmeras vezes no ano passado. O André, puxando mais o André do que o Martinelli para a zaga, mas o Martinelli tem um pouco mais de altura, um pouco mais de jogo aéreo. E é uma conta que a gente tem que ajustar o time. Eu não enxergo nunca o time como setorizado. A gente falha no sistema defensivo quando a gente está marcando. Você vê o momento que a gente melhor marcou no jogo, foi a gente jogou com o André e com o Martinelli na zaga e com o Ganso e o Lima de volante. O Bragantino sofreu finalização, o Bragantino sofreu o jogo aéreo, porque o time estava fazendo outras coisas que não era só coisa individual. Praticamente começou a pressionar um pouco mais a bola, tirar o time de trás mais rápido. Então a gente tem que melhorar como um todo o sistema defensivo para a gente evitar os gols que a gente tem tomado. Obrigado. Aqui diz. Aqui. Lucas Mol, da Litoral News, boa noite. Você tem, por exemplo, em 2019, um jogo histórico Fluminense, 5x4, ano passado, a Libertadores, confronto histórico contra o Inter. Normalmente você traz esses jogos que o time pratica muitas finalizações, o outro time também joga. Eu queria que você definisse dentro do seu estilo de jogo, é claro, como traz esse futebol que em vários momentos, em alguns jogos históricos, consegue proporcionar muitas finalizações e, é claro, partidas de muitos gols. Isso é uma coisa meio... A gente tenta, no fundo o que a gente tenta não é fazer o que aconteceu contra o Grêmio, o que aconteceu contra o Inter. Se a gente puder fazer gol e não tomar, muito melhor. Né? Às vezes acontecem alguns desequilíbrios e o torcedor que gosta de futebol é muito bom, mas a gente tem que procurar manter o nível de futebol. A gente tem que, no fundo, ter equipe de no primeiro tempo, no segundo, finalizar bastante e não possibilitar que o adversário finalize com facilidade. Eu nem acho que a gente cedeu muitas finalizações no segundo tempo também. A gente, infelizmente, os 8 primeiros minutos ali do 7, no segundo tempo, foram muito determinantes para a gente conseguir a vitória hoje. Últimas minhas mencionadas. Buenas noches, profesor. Usted hace la pregunta en español, voy a tratar de hacerla bien despacio. Tentar. Dos preguntas bien específicas. Primero, ¿qué le está faltando a David Terán para tener un poco más de minutos en este equipo? Y la segunda, llamó mucho la atención el día martes, en el partido de Copa Libertadores, después del juego con Colo-Colo, que Arturo
y ya le dejó su camiseta a usted como un regalo, como un presente. ¿De dónde surge eso? ¿Es una amistad? ¿Se conocen? ¿Algún pedido? Si me pudiera contar un poco, se lo agradecería. Muchas gracias. O Vidal é um jogador que eu tenho muita admiração por tudo que ele construiu no futebol. E aqui era um prazer poder enfrentá-lo aqui quando ele estava no Flamengo. Embora a gente nunca tenha trabalhado junto, teria sido um prazer. E ele sabe disso, eu falei, e ele deu a camisa para eu dar para os meus filhos, que também gostam muito dele. A primeira pergunta foi... A liderança. A liderança está treinando bem, está se adaptando, e com o tempo, provavelmente ele vai ter mais